Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Compassivamente. Eu sou Raquel Cardoso, psicóloga e especialista em terapia cognitivo-comportamental. E gente, hoje nós vamos explorar um tema muito importante para a nossa vida emocional e social: as habilidades sociais. E eu fiz todo um estudo e um roteiro a partir de um referencial muito importante, que de fato é uma referência no campo da psicologia, Zilda Delprete, ok? Ela nos ajuda a entender como as habilidades podem transformar a maneira como nos relacionamos, como nos comunicamos e até mesmo como nos enxergamos no mundo, como você se vê no mundo. Então vamos juntos refletir sobre o impacto dessas habilidades em nossas vidas e como podemos desenvolvê-la para nos sentirmos mais conectados, autênticos, equilibrados, ok? Então vamos lá, fique aqui, beleza? Mas antes de tudo, vamos entender primeiro o que são habilidades sociais, ok? Então é importante entender que habilidades sociais, elas são um conjunto de comportamentos, atitude e estratégias que facilitam a nossa interação com as outras pessoas, ok? Podem ser habilidades de comunicação verbal, como saber expressar nossos sentimentos e necessidades de forma clara. Porque, gente, é exatamente isso, assim, muitas pessoas têm muita dificuldade de expor suas emoções e de colocar de forma clara quais são suas necessidades. E aí a expectativa das pessoas geralmente é: o outro viu minha cara, ele precisa entender o que eu quis dizer. O outro viu como eu fiquei, ele precisa entender que eu não estava bem com aquela situação. E não, você pode colocar isso de forma clara, para que isso mantenha os seus relacionamentos, ok? Mas vamos lá, as habilidades sociais, elas não são inatas, então assim, elas podem ser aprendidas e aprimoradas ao longo da vida, não é uma coisa que nasce com você. O que é uma ótima notícia, né, gente? Porque, como qualquer outra habilidade, quando treinamos, ficamos melhores em nos relacionar e nos conectar com outras pessoas ao nosso redor. E eu preciso destacar uma coisa importante, né? A ausência dessas habilidades, elas afetam diretamente a autoestima, as relações, a sua qualidade de vida. Então é muito importante que você dê uma atenção a esse treino, a aprender mais sobre isso, ok? E, gente, podemos dividir essas habilidades em 3 componentes principais, ok? Habilidade de comunicação, habilidades de relacionamento interpessoal e habilidades de resolução de conflito. Esses 3 elementos são base para a interação saudável, equilibrada com as pessoas ao seu redor, ok? Vamos agora explorar cada um deles e ver como podemos desenvolvê-lo na prática, beleza? Então vamos lá. Habilidades de comunicação. A comunicação é a base. Gente, a gente precisa da comunicação para tudo, né? Mas no ponto que eu quero trazer aqui, para as interações sociais, a habilidade de comunicação envolve a capacidade de expressar os seus pensamentos, sentimentos e necessidades de forma clara e assertiva. Quando eu digo assertiva, é de você se colocar, de você falar quais são os seus direitos, seus pensamentos, o que você sente, suas necessidades, sem ser agressivo ou passivo. Então, um exemplo prático, tá? Imagine que você precisa pedir a um colega de trabalho para assumir uma tarefa que você não conseguirá concluir. E aí uma comunicação assertiva seria dizer algo como: eu sei que você tem bastante trabalho, mas eu estou tendo dificuldade com essa tarefa e preciso de sua ajuda para finalizá-la. Você conseguiria me apoiar? Isso é claro, você fala da sua dificuldade, valida o trabalho do outro e você acaba sendo respeitoso e ao mesmo tempo expressa uma necessidade genuína, ok? Porém, a comunicação assertiva não se trata apenas de falar, mas também de saber escutar. É igualmente importante.
Quando praticamos a escutativa, estamos realmente atentos ao que a outra pessoa está dizendo, sem interrupções ou julgamentos. Então, isso é muito importante. A escuta precisa ser ativa também. Assim, você consegue entender, respeitar o outro, se colocar no lugar do outro, que também é uma habilidade muito importante. Bom, no segundo ponto, habilidades de relacionamento interpessoal. E aí, o que seria isso, né? Se refere à nossa capacidade de estabelecer e manter os vínculos saudáveis com os outros. Isso inclui a empatia, que eu acabei de falar, o respeito pelas diferenças, a colaboração e a capacidade de cuidar de nós mesmos e dos outros, o que é muitíssimo importante. E aí eu trouxe um exemplo prático para isso também. Imagine uma situação em que um amigo está passando por um momento difícil. Em vez de apenas dar conselhos rápidos ou tentar consertar a situação, porque isso às vezes é uma tentativa de muitas pessoas, né? E às vezes o cenário não necessita que você resolva. Uma boa habilidade interpessoal seria ouvir atentamente, validar os sentimentos do outro, oferecer apoio sem julgamento. Você poderia dizer algo como: eu entendo como isso deve ser difícil para você, eu estou aqui para te ouvir e apoiar no que precisar. Não ao ponto de você ficar julgando o comportamento do outro, invalidando as emoções. Frase como, por exemplo: nossa, você está triste com isso? Nossa, qual a necessidade de se sentir assim? Não precisa chorar, isso não é nada demais. E aí você invalida tudo que o seu amigo está passando. A empatia, portanto, é um pilar fundamental nesse tipo de habilidade. Ela nos permite nos colocar no lugar do outro, o que fortalece as relações e cria um ambiente mais acolhedor e compreensivo. Então, você sempre será o amigo que será procurado quando houver necessidade. Por quê? Porque você tem uma escuta ativa, porque você está ali presente, ok? Bom, o terceiro ponto, e muito importante, habilidades de resolução de conflito. Vamos lá? Todos enfrentamos conflitos em nossas relações, seja no trabalho, na família ou em amizades. As habilidades de resolução de conflitos nos ajudam a lidar com essas situações de forma construtiva e aí sem prejudicar a relação. E a chave, gente, aqui é não reagir impulsivamente ao conflito, mas sim buscar uma solução que seja vantajosa para todas as partes envolvidas. Isso envolve a capacidade de negociar, manter a calma e ser flexível. Então, um exemplo prático. Imagine que você tem um desacordo com um colega sobre organizar um projeto. Em vez de levantar a voz ou fazer acusações, uma abordagem construtiva seria dizer: eu vejo que temos diferentes ideias sobre como organizar isso, mas tentar encontrar um meio termo que funcione para ambos é fundamental, ok? Porque essa disputa e entrar numa discussão de que a minha ideia é melhor, a sua não é tão interessante, não vai fazer com que vocês concluam o projeto em si. Então, a resolução de conflito eficaz envolve um diálogo aberto, onde as necessidades de ambos são respeitadas, ok? E aí as soluções criativas são para que todos saiam ganhando nessa situação, ok? E aí, gente, vamos lá. Isso é muito bonito, né? A maneira como o que eu estou trazendo para vocês é muito interessante. Seria ótimo se isso funcionasse de uma forma muito simples, né? Mas a gente vai precisar tentar desenvolver essas habilidades. E aí, agora que você já entendeu os 3 componentes principais, né? Habilidades sociais de comunicação, relacionamento interpessoal, resolução de conflito. A pergunta é: como podemos desenvolvê-las? Primeiro ponto: prática constante. Como qualquer outra habilidade, as habilidades sociais melhoram com a prática. Seja em casa, no trabalho ou em momentos de lazer, procure interagir de forma mais consciente e assertiva. Lembrando, assertividade, gente, colocar os seus direitos na conversa ou na discussão, levar os seus direitos sem ofender, sem ser desrespeitoso com o outro, ok?
Ponto 2, feedback. Pedir feedback às pessoas ao seu redor, pessoas de confiança que pode te ajudar a entender como você está se comunicando, como você está se relacionando. Muitas vezes a gente tem dificuldade, de fato, de perceber os nossos próprios comportamentos. Então, a percepção externa pode ser uma ferramenta poderosa e te ajudar a perceber como você está se comportando diante dos cenários, ok? E aí, vamos lá. Reflexão e autoconhecimento. Esse terceiro ponto é muito importante. Reserve um tempo para refletir sobre as suas interações sociais. Pergunte a si mesmo: eu fui assertivo? Eu soube escutar? Como que eu lidei com o conflito? Gente, porque o autoconhecimento é fundamental para identificar as áreas que precisamos melhorar. Ok? Então, você não vai conseguir desenvolver habilidades sociais se você não estiver com você. Então, esses 3 passos, eles te ajudam a desenvolver essas habilidades. Prática constante, o feedback das pessoas que estão ao seu redor, das pessoas que são de sua confiança, e a reflexão e o autoconhecimento, de tentar se perceber, de buscar e entender como você se porta diante das situações, ok? Bom, hoje discutimos as 3 habilidades sociais fundamentais: comunicação, relacionamento interpessoal e resolução de conflito. E como você pode, de fato, desenvolver. Isso, com certeza, pode melhorar a sua vida emocional, os seus relacionamentos. E é importante que você se lembre que essas habilidades podem ser treinadas e aprimoradas com prática e dedicação. Gente, elas são essenciais para uma construção de vida mais equilibrada e saudável. Muitas vezes você tem pensamentos sobre o cenário, faz interpretações e você toma atitudes mediante ao que está acontecendo. Sai, vai embora, fica chateado, não gosta do que aconteceu. E se você talvez sentasse e perguntasse: eu não entendi o que você quis dizer, eu fiquei chateado com o que você falou, eu me senti mal com como você colocou a expressão tal. Você pode mudar todo o cenário do seu dia. Às vezes você pode fechar ali uma conversa como algo tão catastrófico, sabe? Ai, foi tão ruim estar com essa pessoa porque ela fez isso ou aquilo. E às vezes uma fala assertiva, colocando ali, de fato, assertividade, trazendo ali para aquela conversa: poxa, eu não me senti bem com o que foi dito, entendo que você falou no momento que você estava mais estressado, mas aquilo me ofendeu. Trazer as suas emoções, os seus pensamentos. E às vezes a outra pessoa tem uma explicação muito clara. Poxa, me desculpa, eu realmente não percebi que fiz isso, não era a minha intenção, eu estava falando com uma outra pessoa e você entendeu que era com você. Isso às vezes acontece. Se a sua comunicação for clara, se você trouxer os seus pensamentos de forma clara, colocar à mesa, sabe? Expor, você vai ter uma vida mais leve. O que você acha disso? Essas habilidades, elas são essenciais para a construção de uma vida mais equilibrada e saudável. E assim que você investe nela, você cria um impacto positivo na sua vida, tanto nas relações com as outras pessoas e com a sua, né? Com a sua vida, relação pessoal mesmo, ok? Bom, eu espero que você tenha gostado desse episódio. Se sim, compartilhe com seus amigos e familiares. E se você tem alguma dúvida, não deixe de me enviar uma mensagem nas redes sociais, tá? Eu tô aqui para te auxiliar nesse momento. Eu sou Raquel Cardoso e este foi o Compassivamente de hoje. Até o próximo episódio.